partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o líder do PMDB aqui no Senado Federal, o senador Onilson Oliveira. E o nosso tema são as expectativas de ação depois desses primeiros dias, de uma certa forma, turbulentos desse início do governo do presidente interino Michel Temer, onde as investigações da Lava Jato atingem de cheio o PMDB. Então, vamos conversar com o senador, como é que fica a atuação aqui no Senado Federal, como é que fica essa relação do presidente interino Michel Temer com a casa e a possibilidade de viabilizar o seu projeto de governo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Até que ponto esse aprofundamento das investigações da Lava Jato, essas delações premiadas que focam em parlamentares, atrapalha esse trabalho do PMDB e do governo? Eu acho que em relação ao governo, não atrapalha absolutamente em nada, né? Mas, pelo contrário, nós sentimos uma sensação de que os três poderes, né, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, estão em pleno funcionamento, né? O poder judiciário faz o seu trabalho, faz as suas investigações, o poder judiciário, o poder legislativo legisla, né, constrói leis, faz leis, modifica leis, que é o nosso papel, aprova matérias, rejeita matérias, né, aprova aqui sabatinas, faz sabatinas, aprova candidatos, faz sabatinas, reprova candidatos. Então é o nosso papel. E o poder executivo, ainda num processo, esse sim, que ainda num processo interino, embora interino, entendo eu, temporariamente, porque já no meu entendimento há uma consolidação em relação ao sentimento dos brasileiros de que algo precisava ser feito e de que algo precisa ser feito e muito nós ainda precisamos fazer, que dá essa estabilidade. Em relação à Lava Jato, eu acho que essa é uma investigação como tantas outras investigações que existe. No Brasil não existe só apenas uma investigação, a Lava Jato. No Brasil existem várias, sei lá quantas mil investigações. O Ministério Público está nesse momento procedendo junto com a Polícia Federal e, obviamente, encaminhando ao Judiciário. Então, as investigações são naturais, são legítimas e devem ser apoiadas. Acho que ninguém de sã consciência poderá imaginar no país de hoje interferir, né, em qualquer uma dessas investigações. Então, da nossa parte, qualquer investigação tem total aplauso. Senador, a gente viu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falando da gravidade da crise, comparando até com a crise dos anos 30 do século passado, mas com a possibilidade boa de resposta do país, caso as medidas que estão sendo propostas pelo governo do presidente Temer sejam adotadas, assumidas aqui pelo Congresso Nacional. Ontem, o Senado aprovou a indicação do presidente do Banco Central, a gente já viu que isso teve uma resposta no dólar, né? Na questão do câmbio. E na fala dele na sabatina, ele fala do tripé que pode alavancar o país, que é o câmbio flutuante, responsabilidade fiscal e inflação controlada no meio da meta. Isso tudo incentiva o Congresso a adotar as medidas que são propostas, como sempre são medidas ainda duras, né? Como eu disse, antes mesmo do afastamento da presidenta, pela posição que ocupa aqui como líder do maior partido, né, e obviamente do maior bloco, eu recebi vários empresários de setores distintos da economia brasileira. E a grande pergunta que esses empresários, ou essas entidades representadas por esses empresários, fazia sempre para esse líder, como era que nós íamos estancar essa crise que se abateu no Brasil, né, que levou o Brasil a essa desesperança. E diziam eles para mim que o que eles precisavam era uma única coisa: confiança. Então, a presidenta Dilma, por quem eu, repito, tenho o maior respeito, ela perdeu a condição de governabilidade, tanto do ponto de vista congressual, tanto do ponto de vista de liderar o processo de sonhos que um líder tem a obrigação de pegar esses sonhos da população e buscar transformar esses sonhos
em realidade, né, ela perdeu essa capacidade. E perdeu a capacidade gerencial. E perdeu a outra capacidade, que é de popularidade, né, de apelo da população, de apego da população àquele projeto de poder. Então, o que aconteceu? Tudo isso que aconteceu faz com que o Congresso Nacional, do ponto de vista de responsabilidade com o país, tome, né, aprove as medidas necessárias para que nós retomemos, né, esse crescimento econômico. Não apenas que a gente estanque essa sangria do ponto de vista de perda de emprego. Nós temos hoje quase 14 milhões de brasileiros à procura de um emprego. Você imagina quantos pais, quantas mães de famílias aflitas nessa questão, na busca de uma oportunidade de trabalho que foi perdida. Nós tínhamos 4% de nível de desemprego, passamos para 14%, quase 14%. Nós tínhamos uma inflação totalmente controlada e, de repente, nós estamos vendo alguns produtos com inflação de 25%, 30%, né, com a média de inflação acima de 2 dígitos. Então, tudo isso afligia e aflige ainda a população brasileira. É preciso que a gente tenha aqui a consciência que isso não é uma questão partidária, não é uma questão do PMDB, não é um projeto apenas de um partido político. Isso é um projeto de país. Né? Quando eu me dediquei a discutir esse problema, eu tenho uma visão de país. Né? Eu sou obviamente cearense, tenho uma visão, né, de defesa do Ceará, do Nordeste brasileiro, mas uma visão de país. O país não podia continuar da forma como estava. Então, o presidente Michel Temer ainda tem uma certa instabilidade, porque, obviamente, que nós dependemos ainda da aprovação final do impeachment, que deve acontecer entre o dia 14 e o dia 16 de agosto próximo. Né? Obviamente, dando todos os prazos de defesa para o presidente. Eu cheguei aqui a defender o não encurtamento do prazo de defesa, até defendi que nós poderíamos fazer aqui diferente, poderíamos reduzir ou até extinguir o prazo de acusação, mas de defesa jamais. Acho que ninguém pode ser privado do direito de defesa. Então, nós alongamos esse prazo, né, para que não fosse judicializado, para que não tivéssemos questionamento do processo em si. Esse processo vai ser presidido, ao final, pelo ministro Lewandowski, que é o presidente da Suprema Corte. Não será uma decisão, uma presidência política, mas uma presidência jurídica, porque o caso não é apenas político, esse caso é técnico e é jurídico. Então, mas cria-se, nesse momento, uma expectativa já positiva. Eu participei também hoje de um almoço com o presidente Michel Temer e cerca de 200 a 210 empresários brasileiros, muitos deles presidentes de entidades dos mais diversos setores, ali representando os setores. Também membros de setores, pessoas industriais, pessoas do comércio, de serviços, uma grande reunião, e todos aqueles que vieram cumprimentar, que nós tivemos a oportunidade de conversar, todos dizendo que a expectativa é de um novo momento para a economia brasileira. E se isso acontecer, sinceramente eu vou ficar assim, muito lisonjeado, muito feliz, porque eu tenho uma parcelinha, né, de contribuição nessa luta, que não é só minha, mas de todos os brasileiros. Provavelmente terá também uma parcelinha nessa revisão do Pacto Federativo, né, senador? Porque esse é um tema recorrente, aqui no argumento recorrente também das entrevistas, e muitas vezes a gente ouviu o seguinte: olha, a reformulação do Pacto Federativo precisa de uma iniciativa do Executivo. É claro que o Congresso está pronto para trabalhar o tema, mas o norte tem que ser do Executivo. E agora tem essa possibilidade, na sua visão? Bom, nesse almoço, ao final do almoço, o presidente Michel Temer me pediu que eu trouxesse uma mensagem ao Congresso Nacional, ao presidente do Congresso Nacional, que eu já transmiti essa mensagem, que na próxima semana, na quarta ou quinta-feira, o presidente vai estar convidando todos os governadores e membros desse parlamento para fazer o grande debate do chamado Pacto Federativo. O que acho que a sociedade começou a perceber é que nós estamos tendo um governo, né, que é presidencialista,
mas com um viés muito parlamentarista. Né? O presidente Michel Temer tem sido extremamente aberto, tem debatido com a sociedade, tem debatido com as entidades, quer debater com os governadores, quer debater com o parlamento, para que a gente, juntos, né, construamos todos esse país que nós desejamos. O Brasil não pode ser diferente. Nós acabamos agora de aprovar a medida provisória 707, né, que vai beneficiar 1.200.000 agricultores endividados do Nordeste brasileiro. Nós vamos aprovar essa semana a medida provisória 715, que vai dar recursos para o pagamento daqueles agricultores que perderam as suas safras, principalmente no Nordeste do país. Então, nós acabamos de aprovar aqui uma medida, né, que vai fazer com que o Nordeste possa alavancar a sua economia. Como assim? Todo o juro do BNDES, que hoje é cobrado dos empresários brasileiros, o FNE vai emprestar com 70% de taxa, 30% abaixo dessa taxa de juros, porque exatamente por isso, porque existe um fosso de aproximadamente 30% entre o Sudeste, desenvolvimento do Sudeste e aí o desenvolvimento do Nordeste. A renda per capita do Sudeste e a renda per capita do Nordeste. Mas ainda tem gente que nesse meio de tudo isso, no meio de tudo isso, a gente lutando para dar uma firmeza à sociedade brasileira, ao empresariado, a novamente buscar a autoestima das pessoas que têm condição de fazer investimento. Ainda tem gente que abre o debate de chamar uma nova eleição agora, quer dizer, de fazer uma discussão sobre nova eleição nesse momento. Eleição nós vamos ter agora para prefeito, para vereadores, eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, e para governador e para presidente da República, nós só vamos ter em 2018. Os que sonham de fazer, esse sim, é uma perspectiva de golpe, né? É no meio do caminho, cortar mandatos sem nenhuma justificativa. Quer dizer, mandatos você só tira de 3 formas: por morte, né? Por cassação ou por impeachment. Fora isso, aí sim, é golpe. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa, e a você que nos acompanha também agradeço a atenção. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.